Oi, meus queridos da constelação de Virgem, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos para a nossa conversa para, para o dia de hoje, para essa semana, para esse mês, né? Que nós estamos aí de agosto. Vamos lá. Lembrando que essas ferramentas aqui já estão todas embaralhadas, mas eu vou embaralhar aqui na frente de vocês, já pedi permissão, tá? A nosso Pai Maior, as forças crísticas, a Jesus Cristo, né? E anjos, arcanjos e querubins, e todos aqueles que me acompanham, tá bom? Ah, lembrando, tá? Eu me chamo Alessandra, como eu não, às vezes eu não quero demorar, acabo até esquecendo de falar meu nome, mas o meu nome, né, é o nome do canal, tá bom? Gente, eu já embaralhei aqui. Uma coisa que eu percebi, que eu tive que desligar que eu estava gravando, né? E teve que regravar, porque eu senti nas cartas, aqui nas peças, aqueles que me acompanham aqui sabem que eu, tudo, né, que acontece aqui nesse momento, né, de gravar, nesse momento que eu trago aqui, né, que eu sou um mediador de energia, um mediador das conversas, né, através da minha mentoria, né, eles usam o meu corpo, né, minha matéria para me passar, para ter mais essa conversa aqui, né. Eu digo que é uma conversa de luz, são sementes, tá, eu não sei para onde vai, tá, mas quando eu estava mexendo aqui, eu senti, é como se tivesse assim, ó, como eu me concentrei e eu pedi a espiritualidade, porque toda vez que eu faço a gravação, eu peço a espiritualidade, né, eu já vou direcionando qual é a constelação que eu vou estar ali conversando, né, semeando ali a palavra amiga, a palavra de conforto e acolhimento, eu sempre já mentalizo antes de abrir, antes de gravar, né, que é uma coisa bem que a espiritualidade a gente tem que ter muito respeito, né, e eu tenho muito respeito. Então, o que que aconteceu? Eu estava querendo, eu senti assim, antes de eu abrir as cartas, eu quero passar para vocês, tá? Eu senti assim, uma coisa travada, sabe? Quando tivesse algo travando, algo que demorasse a acontecer, entendeu? Então, é como se tivesse um obstáculo para eu não consegui abrir a leitura, fazer a leitura para vocês, Virginiana. Então, isso pode ser um sinal, sim, não só para mim, mas como para aqueles que estão me ouvindo, tá? Lembrando que eu sou também do signo de Virgem, tá? Meu sol tá em Virgem, tá bom? E que isso traga para a gente, Virginiana, um alerta, né, assim, de algo, um desconforto que a gente deve estar passando, né, e que tá, tipo assim, travando, tá? Agora, engraçado, quando eu fui embaralhar essa pecinha, nunca aconteceu isso, tá, gente? Por isso que eu sempre falo aqui que eu tento captar as coisas mais sutis que acontece aqui, né? As pecinhas travou, é como tivesse colada, entendeu? Colou, e isso nunca aconteceu. Então, eu creio que tem alguma coisa aí na vida dos virginianos, tá? Que parece assim, tipo uma trava, então tivesse uma travinha, sabe? Algo assim. Mas é tipo assim, ó, gente, já saiu aqui, tá? Eu vou aceitar, porque como eu já disse para vocês, é, eu já iniciei conversando, né, direcionando, já falei para vocês que antes de eu iniciar, eu já faço toda essa preparação antes do vídeo, tá? Eu peço permissão e saiu aqui, tá bom? A carta que saiu aqui é a carta 26 dos livros, tá? Eu achei bem interessante, porque ela não estava assim, gente, ó, tá vendo, ó, tá vendo? Quando eu pedi permissão, é como se tivesse algo assim travando. Eu não sei te explicar, mas eu tenho que passar para vocês, tá? Mas vamos falar rapidinho aqui, tá? Para dar continuidade, para mim não demorar aqui com essa fala. Vamos continuar aqui, ó, dando continuidade. Então é a carta 26, tá, virginianos? Aqui pede o livro, o que que é? Livro são conhecimentos que nós devemos procurar. Gente, já entendi. Então, essa trava que houve, essa trava, que foi uma trava assim momentânea, tá? Nunca aconteceu isso, tá, gente? É uma trava que
momentânea. Então, o que quer dizer? Para tudo na vida, para fluir, nós temos que procurar o conhecimento, né? O conhecimento através dos livros, né? A se aprimorar, né? A, a construir algo dentro da gente com mais sabedoria, né? Com mais entendimento, mais planejamento. Então é isso que a espiritualidade está falando. Por isso que eu gosto de falar tudo aqui no meu canal, o que os sinais, assim, né? Eu digo que é sinais, né? Essa, essas coisas que vêm na nossa vida e muitas vezes a espiritualidade fala por nós, sempre e nós não percebemos. Gente, eu também erro, peco, né? Porque eu estou aqui falando, né? Lembrando que eu sou só instrumento, eu estou passando aquilo que está vindo e que é porque a minha cigana minha cigana Maria Padilha, ela é muito sutil mesmo, e eu tenho que estar bem atenta para mim captar aquilo que ela passa, é diferente da Maria Padilha, tá bem diferente, e ela é muito sutil, ela é muito assim, como fala na nossa linguagem aqui, é zen, entende? Então, eu tento passar o máximo possível e eu tento captar, e às vezes ela fala tão sutil que eu às vezes não consigo captar, tá, gente? Por isso que eu digo, por isso que eu tenho que fazer muita meditação. Quem tem uma mediunidade assim, né, nos mentores, muito assim, calmo, né, porque ela é muito calma, sabe? Muito zen, muito, sabe? Tem que fazer muita meditação, é isso que ela sempre me orientou, fazer uma meditação, orar, assim, interiorizar bastante, sabe? Então eu comecei a aprender, onde eu não conseguia perceber, mas tudo é aprendizado, né? Então aqui, como a gente está falando de aprendizado, a palavra aprendizado tem muito, né? Muito e combina muito com os livros, né? Que é algo que se você buscar, né, o conhecimento, se aprimorar naquilo, você vai abrir portas, vai destravar o caminho. Por isso que as cartas não saíam. Então parece que assim, ó, que os virginianos estava no momento de trava, e essa trava é momentânea, porque desde quando você procura o conhecimento, né, se esclarecer, aprimorar, as coisas vão se destravando. Por quê? Porque isso é muito mental, né, da gente, muito mental, né? Porque é mental, porque quando a gente lê, quando a gente faz essa leitura, ou pega um livro, nós usamos a ferramenta da mente, né? Então, tu lê é mental. Então, quando tu começar a fazer, a procurar entender, né? A se aprimorar em algo, né? Através dos livros, né? Que é uma sabedoria, é um conhecimento que nós temos, é uma ferramenta que nós temos aqui, né? Nesse plano, né? Trazendo luz, destravando, né? Então, a gente vai começar a ficar mais leve, né? É isso que a espiritualidade fala. Engraçado, eu gostei aqui, gostei bastante. E também trazendo, assim, falando do pouquinho um pouquinho além dessa nossa conversa, os livros também traz assim, ó, contratos, né? Contratos que está chegando, né? Os planos, botar aquele planejamento, botar em ação, né? É, algo que vocês têm em mente, né? Começar já a escrever, quem quer escrever livros, né? Anote, né? As inspirações, assim, que vêm, que muitas vezes é a espiritualidade. Gente, olha, eu tô falando isso, agora eu lembrei, tá? Lembrei aqui, porque eu escrevi um livro infantil, tá? Só que eu não coloquei à venda, tá? E não é só um livro, não. Começou por um livro infantil, tá? E, e é um livro bem interessante para alfabetização, sabe? Então, eu tenho esse livro. Ontem eu estava em uma reunião, vou falar um pouquinho aqui, e eu comentei desse livro para umas 50 pessoas, né? Na reunião estava. Então, eu nunca tinha pego o microfone, tinha que dar um exemplo, eu dei um exemplo, e eu dei exemplo dessa dinâmica que eu tive, né?
Então foi bem assim rico essa conversa, sabe? Então eu pude passar uma semente de luz para aqueles que precisam ouvir. Então assim, o que eu falo aqui sobre isso, não estou querendo aqui me aparecer não, tá gente? Eu só quero como sirva de exemplo que muitas vezes tu tem uma inspiração aqui que fala de inspiração e assim do nada, tá? Aparece assim uma palavra, parece uma frase, parece um poema, vou dar exemplo, tá? Parece algo, vocês aqui pedem, né, te convida a escrever, anotar, né? Às vezes pode ser através do sonho também, anote, porque eu tive outro dia um sonho bem interessante assim, sabe? Mas esse sonho não precisa anotar porque eu vou levar para mim pro resto da vida, tá? Porque foi bem forte. Mas assim, gente, eu acho assim que nós começamos a se policiar nesse sentido. É simples, né? As coisas são simples, as coisas não são assim. Tem muitas pessoas que acham que, tem que ser, eu vou usar essa palavra, berrante para. Não, não precisa, gente. Quanto mais sutil, quanto mais silencioso, quanto mais simples se for, as coisas vão acontecer. E tudo que é feito assim silenciosamente, discretamente, as coisas criam raiz tão forte que não tem como destruir, entendeu? E é isso que também, quando você começa a se instruir em questão de conhecimento, né, como se diz o ditado, eles podem tirar tudo de você, mesmo conhecimento. E aqui pede, né, pede aqui um convite aqui para para se ter autoconhecimento e ter mais conhecimento de, assim, autoconhecimento e trazer conhecimento para a vida de vocês na caminhada de vocês, tá bom? Eu estou falando da caminhada porque, como é uma coisa que tende a se destravar, então, a partir de algum conhecimento que vocês têm, algum trabalho, ou algum trabalho que vocês vão ser convidados a exercer, vai destravar a vida de vocês também, tá bom? É isso aí, gente. Eu vou abrir aqui com o deck, tá? Lenormand, esse aqui, ó, tá bom? E eu vou pedir para Maria Padilha. Opa, calma, Maria Padilha. Ela já pegou a frente, viu? Calma, Maria Padilha. É Maria Madalena. Peço permissão, Maria Madalena, minha cigana. Às vezes tem que dar uma parada, né? Para se concentrar. Peço permissão para Maria Madalena. Gente, é Maria Padilha, ela quer falar alguma coisa, porque quando me concentrei veio de novo. Quase falei novamente. Olha só. Vocês viram que eu dei uma paradinha para me concentrar, para me chamar Maria Madalena. Mas a Maria Padilha tem algo muito importante para dizer para vocês, tá bom? Então vamos lá. Até essa carta aqui, gente, ó. Essa carta aqui, esse deck aqui, principalmente, é como ele tivesse travado, fechado. Gente, engraçado. Nunca aconteceu isso, ó. Parece que ele tá, sabe? Eu pedi Maria Padilha, peço aos anjos arcanos dos querubins, uma conversa aqui, uma semente de luz para continuidade dessa nossa, com essa nossa, nesse bate-papo aqui, tá? Espiritual, um bate-papo que vem do alto, né? Muito do alto mesmo. Gente, já eu vou aceitar, tá? Vou aceitar porque ela pulou. Ó, gente, vou mostrar aqui primeiro essa aqui, ó. Ó, as alianças, a estrela e o chicote. E tem a carta 25, 16 e 11. Saiu. Vocês viram que pulou, né, gente? Aqui pede realmente, tá? Um conhecimento, assim, a mais, né? Você buscar a espiritualidade, tá? A carta 16, ela ficou bem embaixo da carta aqui da pecinha que eu tirei aqui, tá? Do livro. Então, pede um conhecimento a mais. Pede vocês buscar a espiritualidade, tá? Não seja teimosos, tá? Não seja teimosos aqui. Vocês têm que pedir um esclarecimento. Quando vocês se sentirem meio atrapalhado, meio assim, repetindo, tá? Repetindo padrões.
tá? Aqui pede para vocês procurar a espiritualidade, parar, orar, para destravar aquilo que vocês, sabe, aquela forma de sempre fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, é aquele ciclo vicioso. Ah, obrigada, Maria Madalena. É o ciclo vicioso. Fazer o ciclo vicioso aqui não está sendo bom para vocês, né? Por isso tem essa trava. Ah, por isso tem a trava. Por isso que eu entendi agora, porque tem a trava. Esse ciclo vicioso de quê? Que tudo fazer sempre a mesma coisa, pensar sempre a mesma coisa, né? Não sair daquele ciclo. É como se você estivesse dentro de um de um uma caixa e ficar só ali dentro e não ver que fora tem N de possibilidades, né? Então, isso, para vocês ter essa abertura, precisa realmente você se conectar com o plano espiritual, né? Para ter o que? Mais conhecimento. Aqui também fala de pessoas, tá? Que tem um dom espiritual, tá? Que tem um dom espiritual que está guardado, que está fechado e que vocês precisam trabalhar, buscar, tá? Esses conhecimentos que tem gente aí que sente essa necessidade de passar palavra, né? De trabalhar com o espiritual, né? Então muito médiuns que precisam se esclarecer, se precisam ver o que está acontecendo com vocês para vocês seguir essa caminhada que é a caminhada espiritual. Aqui pede, é um convite para vocês irem para ter mais esclarecimento, tá? Se esclarecer mais, porque quanto mais você esclarecer, melhor vocês ficarão, melhor vocês vão estar mais claro, porque daí sai daquele padrão repetitivo, tá? Aqui tem realmente aqui mostra de uma aliança muito forte espiritual, tá? Muito forte, mas essa aliança que te convida, aqui precisa do esclarecimento mesmo, tá? Para não repetir padrões já antigos, tá? Então tem que parar para pensar, tá? E para vocês serem mais leve, não ser tão assim, né, possessivo naquela posição que vocês tomam muitas vezes, virginianos, e tem que ser mais assim, mais suave. Vocês têm que ser mais suave na palavra, né? Porque tem virginiano aqui que tem uma força de palavras, né? Uma força assim e às vezes que pode até machucar o outro, né? Então tem que ser mais suave, ver as coisas mais sutil, né? É, pensar que tudo se modifica, as pessoas mudam, tá? Então aqui pede um convite, tá? Para o esclarecimento, tá? Por algo maior que a espiritualidade confia em vocês, tá? Aqui fala que a espiritualidade confia em vocês, por quê? Porque vocês já são escolhidos, porém, vocês precisam esclarecer mais tudo o que vem acontecendo na caminhada de vocês. E tem gente aqui sente sinais, vê os sinais, sente, vê coisa, tá? Aqui tem gente que vê coisa, que vê, tem visão, tem coisa que às vezes é coisa da minha cabeça, não é, gente, tá? Só pede para vocês se esclarecerem, tá? Não achar que, não é coisa da minha cabeça e tem aquele ciclo repetitivo, não é isso aqui, não, aqui pede para vocês parar, pensar e pedir mesmo para a espiritualidade se esclarecer que vocês vão ter uma grande surpresa, tá? Muito bom aqui a carta, muito boa mesmo, tá? Aqui fala essa nossa conversa fala, né, o pessoal da gente, né, não, fala assim, né, a coisa né, pessoal aqui, né, interiorizar o né, colocar para dentro, né, e pedir para Deus mesmo, tá? Hoje a minha cigana parece que ela quer dar abertura mesmo aqui para Maria Padilha, tá? Eu sinto. Engraçado, gente, eu sinto, não fosse fazer nada. Eu vou abrir aqui
vou pedir permissão a Maria Padilha da Estrada. A Maria Padilha quer falar, é com vocês, é Maria Padilha. Ela tem algo para dizer para vocês. Vamos ver o que tem para vocês, não para a gente, né? Que também sou virginiana. Vamos lá, Maria Padilha. Maria Padilha da Estrada, ô Laruê, minha senhora. Eu peço a sua permissão, a sua chegada aqui para essa conversa de luz nesse momento, né? Eu peço o destravamento, minha senhora, para os virginianos, né? Peço para a senhora nessa manhã de luz, né? Nessa oportunidade divina que nosso Senhor Jesus, nosso Pai Maior, sempre oferece, sempre está ofertando, né? A nossa mudança, o nosso pensar, de pensar de modo diferente, deixar vir, né? O conhecimento, abrir o coração, não ficar travado. Peço para a senhora que quis falar desde o princípio da nossa conversa aqui, o que a senhora tem? O que a senhora traz para a constelação de Virgem? Eu peço para a senhora, todo respeito. O que está acontecendo, minha senhora? O que está acontecendo hoje nessa mesa? Que nunca aconteceu, fica travado. Tá bom, minha senhora. Quer que eu corte, minha gente? Eu peço para a senhora uma carta para dar continuidade, para fechar, para trazer. Opa, saiu. Saiu, vou ver se saiu aqui. Às vezes sai escondidinho, eu não vejo, né, gente? Eu não gosto de deixar passar, não. Olha, gente, olha só. Engraçado, né? A Maria Padilha realmente queria falar. Esse destrave que está acontecendo, né? Essa coisa que eu senti aqui na mesa, que eu iniciei a conversa falando antes de abrir, é uma coisa travada, parece uma coisa assim, trancada. Gente, agora, tá? Agora vai ter uma mudança, vocês vão ter uma mudança. Nós, né? Até vou me colocar, porque eu já gostei da carta. Eu gostei aqui do contexto, que vai ter uma grande mudança aí na vida de vocês, tá? Vai ter oportunidade aqui, convite para viajar. Não falei que é convite, vocês vão ter convite, a espiritualidade está convidando vocês para ter o conhecimento. Quando vocês procurar esse conhecimento, né, procurar a se esclarecer, a se aprimorar através dos livros, né, através né, desses conhecimentos que até a internet, né, buscar a internet de meio de ferramenta para o conhecimento, né, o conhecimento sadio, o conhecimento que pode destravar, né, muita coisa na vida da gente, né. Então, quando você procurar esses conhecimentos, né, pode ser nas redes sociais, pode ser através dos livros, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma grande mudança. Vocês vão começar a partir desse chamado, né? Que falei do chamado, né? Espiritual também, porque aqui tem um chamado espiritual aqui, tem um monte de virginiana aqui que tem um grande dom aqui, tem um dom da vidência também, tá? E quando vocês sentirem isso, sentir esse chamado, que eu sinto aqui que muita gente está tendo esse chamado, tá? Que vocês são os operários de última hora, como vou falar assim, tá? Então vocês vão ter uma grande mudança, gente. Aqui é uma grande mudança mesmo, tá? Uma grande transformação que vocês vão ter, porque vocês estão sendo convidados, tá? Estão sendo convidados, vocês fazem parte de uma aliança espiritual, tá? Muito forte aqui, tá bom? Aqui tem virginiana aqui que tem conhecimento, tá? Tem conhecimento e precisa passar para frente. Por isso que a Maria Padilha já queria falar no início, quando eu iniciei do travamento, que parece que estava um travamento, é que esse travamento, ele não vai se demorar, tá? Ele vai já destravar. Eu falei que não era uma coisa muito, assim, né? É uma coisa que dá de passar, de transportar, né? Passar desse obstáculo, passar dessa fase, como se fala assim,
tá? E que essa mudança e nessa transição vocês vão ter muita mudança, assim, vocês vão mudar de vida, vai ter viagem, vocês vão ser convidados, né? Quem está nesse meio assim de astrologia, que tem esse dom, vocês vão ser convidados para dar palestra, vocês vão ser convidados para conversar em público, para passar uma palavra amiga, sabe? Vocês vão ser convidados, vocês vão estar assim, ó, sabe? Gente, sabe quando existe aquelas pessoas, assim, que tem, né, de fama, né, que tem fama, assim, nas redes, na televisão, assim, não tem um monte de flash, né, como aqueles cantores, assim, internacional, né, então vocês vão estar no momento, assim, que vocês vão estar chamando atenção, né, então tudo onde vocês forem, vai ter como se flash, assim, tic, 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 né, flash, assim, lá vem ela, então vocês vão levar essa energia para aqueles que precisam, né, é como fosse, assim, vocês fossem um farolzinho, um farol lá na ponta daquela montanha, um farolzinho que está ali, né, e está guiando quem? Os barquinhos que estão ali por perto, né, e tem que ter, sinalizando, então vocês vão ser um sinal para aqueles que precisam, tá, vocês vão passar a palavra, vocês vão conseguir passar a palavra, aqui a espiritualidade fala, aqui como eu falei do trabalho, realmente é um trabalho, tá? Vai ter uma aliança aí de trabalho, vai ter um convite, ou vocês vão ser, né, admitidos em um trabalho aí, tá? E que nesse trabalho, que vocês vão botar a sua força, a sua energia, né? Vocês vão colocar, então vai ter o quê? Vai dar oportunidade de mudança de vida, de viagens, tá? Uma transformação significativa na vida de vocês. Aqui fala muito de trabalho, tá, gente? Muito mesmo, aqui não fala não fala assim do sentimental, né? Fala nisso aí, nessa coisa pessoal, nessa coisa aqui, dessa transmutação que está acontecendo na vida de vocês. Muito interessante, gente. Interessante mesmo. Ó, gente, ó. E a parte, ó, surpresas, ó. Não digo para ti que uma leitura maravilhosa. Então, assim, ó, essas viagens, essa mudança de vida, né? De de vida, de casa, enfim, essa mudança que vai destravar a vida de vocês a partir do conhecimento, do planejamento, né? Vai te trazer surpresa, muita surpresa mesmo, ó, surpresa, boas notícias, ó, surpresa, boas notícias, tá? Vai te trazer surpresa, boas notícias, tá? A espiritualidade vai fazer valer, tá? É porque, assim, a justiça e equilíbrio emocional. Então, essa mudança que vai ocorrer, vocês precisam ter um equilíbrio emocional. Tem gente aqui que está deixando levar pela rigidez ali, não, ali nas rédeas, né? Não, é assim que eu quero, não pode sair daqui. Eu estou fazendo esse movimento aqui para vocês entenderem, tá? Não vou sair daqui, eu vou deixar assim, eu vou segurar aqui porque é assim que eu quero. Não, gente, tá? Afrouxa isso aí, tá? Afrouxa, ó, afrouxa esses laços aí que nós, né, fizemos, né, pra gente mesmo, né, o outro, é nós mesmos que fizemos esse emaranhado aí, tá? De dificuldade na nossa vida, tá? Então, o que acontece? Se vocês fazerem esse emaranhado, vocês não vão viver bem, tá? Vocês não vão viver, e vai trazer o quê? Muito perigo. Essa forma de lidar com a vida pode trazer muito perigo, muita dificuldade, além daquilo que a gente não imagina. Então, seja mais leve, tá? Para quê? Para a boa sorte entrar. Para a boa sorte entrar, tá? Para as boas coisas. Então, aqui pede um momento para deixar, para separar dessas energias negativas, dessa energia que, não, vou ter que ser assim porque tem que ser assim. Não, gente, não deixa assim, tá? Não deixa assim. Esse desembaraço aí, quem está fazendo na vida de vocês é vocês mesmos, vocês que não estão deixando fluir, tá? Então, o que acontece? Quando vocês começarem a entender tudo isso com vocês e para vocês, né? Vocês vão ter a surpresa, porque vocês vão buscar conhecimento, né? Não precisa, assim, ninguém saber,
né? Seja com você, vai lá, abre um livro, né? Vai nesses locais aí onde eles tem locais que eles compram livros usados, assim, né? Bem baratinho, vai lá, vê o que chama atenção, né? Pede a tua espiritualidade, né? Intuir, né? Para qual livro ali naquele local que você possa comprar, adquirir, ou vai numa biblioteca, né? Tem essas bibliotecas espíritas, né? Também que levaram um acervo, né? Uma coletânea, né? De livros assim que você pode ali estar pegando emprestado. Tem via internet também, tem aplicativos, né? Então hoje em dia, gente, quem quiser ficar para trás, parado, estacionado, travado, porque, né? Porque quer, porque hoje em dia está muito, assim, o campo está bem, né? Bem amplo, né? Tá um leque assim muito grande, né? Diversificado para vários itens na nossa vida, né? Então eu peço para vocês assim, né? Não só para vocês, essa leitura também me chama atenção, me traz o convite para me interiorizar aqui, para me buscar mais conhecimento, né? Ler mais também, né? É uma coisa que eu tinha hábito de ler muito, tá, gente? Eu tenho um hábito, eu tenho um filho, até esses dias ele me chamou a atenção. Ainda ele comentou assim, mãe, a mãe não vi mais a mãe lendo, né? Então, assim, eu lia muito, eu tinha esse hábito de ler muito, tá? Tinha esse hábito bastante realmente de ler. Agora parece que deu uma travada, que a internet às vezes dá uma travada, né? Então isso aí deve ser a travada para mim, é essa travada. Eu tenho que buscar o conhecimento. E eu vou fazer isso, gente. Eu vou pegar um livro e eu vou tentar já começar a me policiar e me disciplinar, tá bom? Então, assim, gente, esse desentraves que está acontecendo, nada mais é obter conhecimento, tá? Aqui. Então, quando vocês obterem o conhecimento, vocês vão ter surpresa, mudança, tá? Vai ter algo aí maravilhoso aí acontecendo na vida de vocês, tá? Trazendo notícia, justiça divina, justiça emocional para a vida de vocês, no campo de vocês, tá bom? Minha gente, eu vou deixando aqui, ó, o salmo para vocês. Hoje, diferente, tá? O Salmo 26, o Salmo 62, tá? E o Salmo 8, tá bom? Eu vou deixando aqui para vocês esse salmo, tá? Que isso possa agregar na vida de vocês com mais força. Tomara que eu tentei, né, passar o que Maria Madalena passou, quis transmitir, o que Maria Padilha quis transmitir, porque aqui é uma transmissão simples, né? O Semente de Luz, eu tenho muito que aprender, né? Muito me interiorizar para trazer para vocês cada vez mais a palavra necessária, a palavra de conforto e principalmente a palavra de amor. Que Deus Todo-Poderoso possa, na vida de vocês, ter muita paz, muito amor no coração de vocês. Que Deus acompanhe humildemente a caminhada de vocês, na busca daquilo que vocês vieram fazer aqui na Terra. Que Deus Todo-Poderoso abençoe vocês. Um forte abraço. Tchau.